Salve pessoas! Estou aqui novamente para falar de D&D Quinta Edição. Hoje eu resolvi falar sobre uma das minhas classes favoritas, o Mago. Obviamente que existem no mínimo centenas de vídeos explicando como o Mago funciona. Então eu vou tentar fazer uma análise mais profunda nos arquétipos do Mago, com o mesmo estilo que eu fiz no meu primeiro vídeo. Que por sinal quem não viu vai lá ver, por favor, obrigado. Vamos começar pelo resumo básico, que você provavelmente já sabe. O Mago ganha destaque comparado às outras classes na forma em que adquire seu poder mágico. Enquanto feiticeiros são bem sortudos e bruxos basicamente entregam sua alma para um ser sinistro, o Mago gasta décadas de sua vida para aprender na marra, estudando, testando e deixando de aproveitar a vida basicamente. Por isso, grande parte deles já estão perto de um século de vida, o que para um elfo ou para um anão não significa nada. Mas para o humano quer dizer que tá só o pó da rabiola. Para não ser totalmente maldoso com os magos, eles adquiriram anos de conhecimento arcano, botando eles com uma certa vantagem comparado às outras classes de spellcasters. Ponto 0. Eles aprendem muitas magias. O Grimório do Mago já tem um grande número de magias, ainda mais com a habilidade do Mago de copiar magias novas. Junte isso com um bom número de magias que ele pode preparar por dia, e o grande repertório de magias que o Mago, e às vezes somente o Mago, pode aprender, e ele se torna uma das classes mais versáteis e impactantes do sistema. Ah, mas o Clérigo e Paladino podem preparar igual número de magias por dia, e eles também têm magias poderosas que só eles sabem. Bem, você está certo, mas cala a boca. O repertório de magias do mago inclui um número gigante de magias comparado com as classes divinas. E principalmente, as funções dessas três classes são totalmente diferentes, com o mago se encaixando mais próximo de bruxos e feiticeiros, no quesito de ter mais magias de dano em área e grande utilidade. Ponto 1. As tradições arcanas. Os arquétipos do mago, pelo menos os do livro do jogador, são totalmente ligados às escolas de magia, e logicamente compactuam do estilo de jogo dessa tal escola. A de abjuração ajuda a proteger, a de evocação te ajuda a dar dano, a de necromancia te ajuda a ser foda, e por aí vai. Normalmente as tradições abrem um caminho de possibilidades e oportunidades para o mago, com algumas mais fortes que outras, mas normalmente compensam pelo fato do mago ser uma das classes mais frágeis do jogo. Um adendo aqui antes de aprofundar nos arquétipos. Quase todas as tradições influenciam, de algum modo, as magias da tal escola. Vou citar magias ao longo da minha explicação para dar sugestões mesmo. Mas praticamente não adianta muito você escolher a escola de abjuração, por exemplo, se você quase não tiver magia de abjuração para usar frequentemente. Falando em abjuração, abjuração, mestres da proteção e cancelamento arcano. Os abjuradores foram ensinados a bloquear efeitos nocivos e criar barreiras protetoras. Sua característica, proteção arcana, deixa isso bem claro, ao literalmente criar uma proteção mágica em si quando se conjura uma magia de abjuração, como escudo arcano, contra mágica e círculo mágico, magias amplamente usadas. A proteção tem um valor considerável, e mesmo depois de criá-la, você pode regenerar ela parcialmente ao conjurar magias de abjuração. Praticamente, se você compara essa característica com magias como proteção contra bem ou mal e contra mágica, você, além de se proteger, pode servir como um ótimo suporte para a sua equipe. A sua utilidade em equipe é otimizada com a sua característica proteção projetada, que praticamente deixa o mago compartilhar sua proteção arcana com aquele aliado frágil que foi encurralado, ou com o bárbaro idiota que pensou que ganhava sozinho do gigante. Com essa característica, o mago está sacrificando sua proteção para o bem dos outros. Logo, o mago deve ser cuidadoso em suas escolhas e posicionamento, para que ele não se meta numa fria. Essas duas características são a base para o mago da abjuração. Entretanto, o jogador deve ser estratégico e inteligente, pois se ele ficar sem spell slots ou se não puder conjurar magias, essas características são gravemente afetadas. A abjuração aprimorada é um buff simples e direto. Ao realizar um teste como parte de uma magia de abjuração, se adiciona o bônus de proficiência na rolagem. Somente permite que magias como contra mágica e dissipar magia sejam mais efetivas. Resistência à magia faz de você quase um tanque contra magias, ao ganhar resistência contra danos de magias e vantagem em testes contra magias. Se o mago combinar perfeitamente suas habilidades anteriores, juntamente com suas poderosas magias de nível alto, como banimento e globo da invulnerabilidade, ele se torna o maior problema para criaturas conjuradoras. Tente jogar uma Fireball no mago da abjuração. Se ele não conseguir cancelar a Fireball com sua contra-mágica bufada, pelo menos ele tem sua proteção arcana. E mesmo se ele estiver sem sua proteção arcana, ele toma meio dano de qualquer jeito e ainda tem vantagem no teste. Para multiclasse com a escola de abjuração, eu recomendaria Paladino ou Clérigo, justamente pelas magias de abjuração e características dedicadas à proteção que essas classes podem ter. Magias tais como Santuário, Escudo da Fé e Proteção contra a Morte, todas tendo seu uso e seu valor. Recomendo você focar em Mago pelo menos até o nível 6, e talvez depois pegar níveis das outras classes. Eu diria que a escola da abjuração é uma das mais fortes, por fornecer ao mago a proteção de que ele tanto precisa, além de potencializar sua capacidade de trabalho de equipe, coisa que boa parte dos magos não fazem. A adivinhação.
procurados como conselheiros por todas as classes sociais, capazes de dominar o passado, o presente e o futuro. Os adivinhos têm a habilidade de previsão, além de manipulação, com sua característica prodígio. Sem dúvida, uma das características de segundo nível mais poderosas de todas as escolas. No final de todo descanso longo, você rola 2d20, que você anota o resultado e pode substituir qualquer jogada de ataque e teste de resistência ou de habilidade, seu ou de qualquer criatura com esse resultado. De cara tem que falar as coisas negativas dessa característica, que não importam quase nada porque isso aqui ainda é ridículo de forte. Cada rolagem só pode ser usada uma vez, obviamente. Você somente pode usar essa característica uma vez por rodada e, mais importante, você deve usar a característica antes da criatura realizar sua rolagem. Ou seja, se você gastar sua rolagem de premonição de valor 4 no ataque de uma criatura inimiga, existe a possibilidade que ela iria errar de qualquer jeito. O mesmo se aplica ao ajudar um aliado. Você pode dar o seu 16 para um aliado, mas existiria a possibilidade desse aliado tirar um 20. Mas essa é a base e ideia dessa característica. Você burlar o sistema e escolher quando uma ação falha e quando outra é bem sucedida, sem ter que se preocupar com aleatoriedades. A característica especialista em adivinhação, em primeira vista, é uma característica muito útil. Mas não se engane, ela está limitada à conjuração de magia de adivinhação de nível 2 ou superior. Não que isso seja algo ruim, pois magias como clarividência ou detectar pensamentos se encaixam, mas essas magias são bastante específicas em seu uso. Logo, essa característica não será usada com muita frequência, mas recuperar um spell slot de nível inferior pode sim ser útil, ainda mais em situações que preservar spell slots é a prioridade. O terceiro olho é bem decepcionante para uma característica de nível 10, te dando a possibilidade de ver no escuro, ver no planetário, ler qualquer idioma ou ver coisas invisíveis dentro de 3 metros. O que, vamos ser honestos, é bem medíocre. Acho que o mais útil seria ler qualquer idioma e às vezes ver invisível, né? Tipo, digo às vezes porque 3 metros é bem pouco. Tive dificuldade para escrever algo sobre essa característica, de tão simples que ela é. Se tu quer ler coisas, bota a característica para ajudar a ler coisas, porra. Se tu quer ver no escuro, bota a característica para ver no escuro. Não tem como ser mais literal que isso. Prodígio maior só dá um buff na característica prodígio, ao dar um D20 a mais no fim de seus descansos longos. Sim, é isso. Multiclasse com a escola de adivinhação é meio complicado. A característica prodígio pode ser utilizável por todas as classes. O terceiro olho também, só que é meio ruim, né? E somente especialista em adivinhação que tem algo a ver com magias de adivinhação propriamente ditas. Clérigos e patrulheiros têm algumas magias de adivinhação que são maneiras, tipo adivinhação ou encontrar armadilhas. Mas não recomendo muito não. Qualquer multiclasse parece meio forçada e desnecessária. Eu recomendaria mais você priorizar outra classe e pegar 2 níveis de mago só para ter o prodígio. Na minha opinião, a escola de adivinhação é praticamente sustentada pela característica prodígio. E com motivo, porque as outras características não chegam nem perto do nível de importância. Mas ainda é uma escola interessante e totalmente única. Conjuração. Criadores de poderosos efeitos e criaturas. Conjuradores têm a habilidade de transformar a realidade em coisas fascinantes. Super legal, né? É, nem tanto. A característica conjuração menor pega isso tudo que eu acabei de falar e joga no lixo. Com uma ação, você cria um objeto pequeno, visivelmente mágico, que dura no máximo por 1 hora. Bem, isso pode ser útil se você quiser enganar uma criatura burra ou se você quiser jogar alguma coisa numa barreira sinistra só para ver o que vai acontecer. Não sei se o meu intelecto que é limitado, mas eu realmente não consigo entender o porquê dessa característica existir. Existem truques mais úteis que essa porra. Mas, para compensar, a transposição benigna existe. Você gasta uma ação para teletransportar para um lugar dentro de 9 metros, o que em si é bem básico, mas a parte legal é que você pode trocar de lugar com uma criatura voluntária dentro do mesmo alcance, possibilitando formações de combate bem dinâmicas e grande mobilidade. Uma vez que você usa essa característica, você só pode usar ela novamente após um descanso longo, ou após usar uma magia de conjuração de nível 1 ou superior, magias como Conjurar Familiar, Faca de Gelo e Passo Nebuloso, que coincidentemente também proporciona grande mobilidade para o mago. Magias de conjuração tendem a ser poderosas e bastante úteis. Usá-las várias vezes proporciona a grande utilidade dessa característica. Conjuração focada faz com que seja impossível você perder a concentração em magias de conjuração por sofrer dano. Logo, magias como Esfera Flamejante, Conjurar Familiares e Teia, magias de conjuração que pedem concentração, podem ficar ativas com mais estabilidade. Invocações resistentes fornecem um considerável bônus de vida para criaturas que você conjurar. É basicamente isso mesmo. A escola de conjuração tem a característica de nível 2 decepcionante, enquanto as outras são poderosas. Logo, recomendo usar essa escola para mesas que vão até níveis mais altos e de preferência sem fazer multiclasse. Patrulheiros têm magias de conjuração interessantes, como Saraivada de Espinhos e Espírito Curativo. Mas, já que vale mais a pena para o mago para desbloquear suas características e magias de nível alto, recomendo não fazer multiclasse.
Vou ressaltar a utilidade da característica Transposição Benigna, que pode ser usada para retirar um aliado de uma situação desvantajosa, e que também funciona com grande parte das criaturas conjuradas pelo mago. Nos níveis mais elevados, as magias do mago têm maior aproveitamento graças à característica Conjuração Focada, e as criaturas ficam ainda mais poderosas quando ganham mais vida com invocações resistentes. Encantamento. Mestre da arte da sedução e do controle mágico sobre os outros. Podendo ser bondosos ou maldosos, os encantadores dominam seus alvos. Isso é enfatizado pela característica olhar hipnotizante. Com uma ação, escolha um alvo próximo. Se ele falhar no teste de resistência de sabedoria, ele ficará enfeitiçado por você, porém incapacitado, com 0 de deslocamento e visivelmente alterado. Essa característica foi muito bem feita, ao possibilitar que o mago consiga facilmente informações de seus alvos, mas sem dar o poder de controlá-los. O mago pode gastar sua ação nos próximos turnos para continuar o efeito incontestado. A característica Encanto Instintivo dá ao mago a habilidade de desviar de um ataque, ao redirecioná-lo para outros alvos. Com uma reação, você faz com que a criatura que está te atacando realize um teste de resistência de sabedoria. Se ela falhar, ela deve redirecionar seu ataque para a criatura mais próxima dela. Vale destacar que você tem que usar a característica antes de saber o resultado do ataque. Além de poder desviar de ataques, essa característica te dá a possibilidade de causar um alto nível de treta entre os inimigos, se você conseguir fazer com que eles se ataquem. Dividir de encantamento é uma característica simples, mas com potencial de destruir um combate. Ao fazer com que suas magias de encantamento de nível 1 ou superior, que tenham apenas uma criatura como alvo, afetem uma criatura adicional. Magias como imobilizar pessoa e monstro, dominar pessoa e todas as palavras de poder. Magias extremamente poderosas e consequentemente valiosas. Alterar a memória é uma característica legal, mas muito específica e com certeza não forte o suficiente para ser uma característica de 14º nível. Eu vou simplificar esses 2 parágrafos que estão no livro em uma frase. Você pode fazer com que criaturas enfeitiçadas por você não lembrem do que fizeram sob o seu comando. Essa característica pode ser útil se você quiser usar uma criatura para atrair a atenção de todos para que você possa fazer suas peripécias, ou ainda para cometer um crime grave, seja para o seu ganho próprio ou somente para sujar o nome da criatura que você enfeitiçou. Já que dividir encantamento é a única característica que tem algo a ver diretamente com magias de encantamento, multiclasse só seria útil em níveis mais altos. Mas, ainda assim, vou citar algumas aqui. Bruxos com a magia Bruxaria e paladinos com magias como Comando e Duelo Compelido. O bônus das magias é que são de níveis baixos, ou seja, o mago não precisa sacrificar tantos níveis para adquirir essas magias. A escola de encantamento proporciona ao mago ferramentas úteis dentro e fora de um combate. Com a criatividade e simplicidade de olhar hipnotizante, o potencial e a proteção do encanto instintivo e o poderoso aprimoramento de suas magias debilitantes com dividir encantamento. Evocação. Opa, pode ir parando. Esse vídeo aqui vai ficar muito grande se ficar em um só. Então eu vou separar ele em 2. Se você tá vendo esse vídeo na data de lançamento, provavelmente alguns dias já vou postar a parte 2. E é isso ali.